Sejam bem-vindos a mais estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre alguns textos de Ellen White a respeito do divórcio e a relação dele com o adultério. Logo mais nós iniciamos, que Deus abençoe, graça e paz a todos. Senhor Deus, pedimos a Tua sabedoria em tudo o que fizermos, que seja para a Tua glória, perdoe-nos por nossas falhas e pecados, imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, antes disso eu gostaria de dizer que nós já temos 2 vídeos no canal falando especificamente sobre isso. Eu abordei, não vou dizer exaustivamente, mas eu abordei vários textos, uma gama consistente deles, a respeito do termo porneia na Bíblia, demonstrando que o termo porneia, ele se refere a relações sexuais lícitas em geral. Porneia seria um gênero, um grupo grande, como se porneia fosse, por exemplo, a minha casa toda. E adultério seria uma espécie dentro do termo porneia. Então, dentre as várias relações sexuais ilícitas, uma delas é a relação sexual ilícita, que ocorre quando 2 pessoas estão casadas e uma delas fere o matrimônio. Isso, a Bíblia, considerando que a Bíblia é a nossa regra de fé, isso deveria ser mais que suficiente para nós enxergarmos que, biblicamente, esse é o único motivo. E, além disso, se Jesus deu esse motivo, eu não posso dizer que esse motivo não existe. Se porneia significa relações sexuais lícitas, se os textos bíblicos confirmam isso, pela comparação de vários textos bíblicos, tanto entre Gênesis e Malaquias, quanto entre Mateus e Apocalipse, os termos dizem isso, isso deveria ser suficiente para todo estudioso da Bíblia. No entanto, existe existem grupos que afirmam em várias igrejas que eles são reformadores no tocante aos mandamentos bíblicos, que são reformadores, não digo o nome reformista não, reformadores, pessoas de várias igrejas, né? De igreja X, Y, Z, e eles dizem que não existe motivo algum. E eu já abordei isso nos outros vídeos, mas eu vou apenas falar resumidamente. O primeiro deles, eles relativizam, eles tornam impreciso o termo porneia, ou dizem que o termo porneia é tão restrito que aborde só a indecência lá dada na Torá. Isso não se sustenta, nós já demonstramos isso no vídeo que nós falamos sobre o termo porneia. Ele não se refere à coisa indecente lá que estava no texto. Também confirmamos que é absurda a ideia de achar que Jesus não colocou ali a questão do adultério, porque pelo adultério a pessoa morreria, porque ele rompeu com essa ideia de uma pessoa que cometesse um adultério ter que morrer, quando ele fala ali com a mulher adúltera. E não só isso, né? Todo cristão, a não ser que o cristão acredite fielmente que os blasfemos, os adúlteros, os transgressores abertos do sábado devam ser mortos, porque essa era a penalidade, né? Então eles entendem que há sim uma mudança no tocante à penalidade, e Jesus já havia ressaltado isso. Então também nós descartamos essa interpretação. Portanto, é no mínimo estranho que, depois de tudo isso demonstrado, depois que nós mostramos lá que o próprio Paulo, no mesmo texto em que ele fala da questão da viuvez, ele trata a porneia como um termo genérico. Nós mostramos isso também no vídeo. E ainda assim as pessoas insistem em dizer assim, olha, Jesus estabeleceu uma exceção. A exceção é muito clara no texto, né? Nós abordamos lá, se você quiser assistir, ele fala, se a pessoa divorciar por motivo que não seja porneia e se casar novamente, ela comete adultério. Ou seja, se a não ser por causa, então isso é uma exceção. Isso é uma interpretação essencial de um texto, né? Se é a não ser por causa disso, isso é uma exceção. No entanto, essas pessoas elas dizem assim, mas Paulo tem que confirmar com isso, porque se Paulo não confirmar o que Jesus falou, se lá Paulo fez uma afirmação que dê a entender que isso não é exceção, então eu anulo o que Jesus falou. Bom, então essa pessoa não é uma cristã, não é, infelizmente, porque ela depende do discípulo confirmar a palavra do mestre para a palavra do mestre ser válida. Isso é uma aberração teológica, não é? Eu estou falando em termos de doutrina, não das pessoas que defendem, mas isso é uma aberração teológica, né? Dizer que aquilo que o mestre falou precisa da confirmação posterior de um discípulo que se converteu a ele posteriormente, isso é um absurdo. Então eu não preciso. Se Jesus estabeleceu essa exceção, ainda que Paulo não trate dessa exceção, eu não preciso
da aprovação de Paulo para validar o texto que Jesus usou. Então, se o termo porneia, primeiro, se o termo porneia é um termo genérico que fala de relações sexuais ilícitas em geral, a questão já está decidida. Existe uma exceção. Segundo, se existe uma exceção, eu não preciso dessa exceção ser confirmada por discípulo nenhum, algum. Eu tenho essa exceção, ela foi dada pelo próprio Cristo. Então, todo aquele que seguir a Cristo, ele deve se adequar àquilo que foi dito. Bom, e aí algumas pessoas não satisfeitas com isso, a Bíblia já está confirmando que existe uma exceção. E só essa exceção, não estou defendendo outra. Mas existe essa exceção, ela é a única. Mas existe, com exceção da viuvez, né? Mas a única exceção em que há uma possibilidade de divórcio e novo casamento com um casal ainda vivo seria porneia. Isso é o que Jesus estabeleceu. Não há qualquer tentativa de se adequar, de se colocar outro motivo para uma anulação de casamento. Dessa forma, ela não está de acordo com as Escrituras. Então, e aí nós vamos falar aqui, e não satisfeito com isso, as pessoas elas tentam especular sobre o assunto. Elas tentam incutir outras circunstâncias. Então vamos colocar um assunto bem claro. Se alguém furtava um boi antes de uma pessoa, ela tinha que devolver 4, 5 vezes aquela quantidade. Isso significa que o furto foi descoberto e o resultado do furto, resultado material do furto, seria anulado. Mas isso não traria a mesma consequência para a parte culpada e a parte inocente. A parte culpada deveria indenizar a parte inocente não precisaria indenizar nada, ela receberia um benefício. Se uma pessoa transgredisse o sábado, ainda que o resultado disso fosse anulado, as consequências da transgressão ocorreriam com ela. Ou seja, a parte que sofreu com a violação do sábado e a parte que violou o sábado, a anulação dos efeitos disso não traria o mesmo resultado para a parte culpada e a parte inocente. Se uma pessoa está em vias de abusar fisicamente de alguém e ela é impedida, houve a anulação não só dos efeitos, mas a anulação do efeito material que isso causaria, que era o abuso, né? Não anula, obviamente, o trauma da pessoa que seria abusada, mas anula o abuso em si, o abuso deixou de ocorrer. Houve a tentativa de abuso, então a anulação disso, ela não vai trazer o mesmo efeito na parte culpada e na parte inocente. No entanto, no casamento, há aqueles que defendem que se alguém teve relação ilícita e o casamento acabou e a parte inocente foi lá e casou, ela libera a outra para o casamento. Ela está presumindo que a anulação do casamento permite à parte culpada e à parte inocente os mesmos direitos. Não existe base bíblica para isso. Veja que nós temos grandes absurdos com isso. Esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar, depois nós vamos falar alguns comentários de Ellen White sobre o assunto. Mas veja só, biblicamente isso é absurdo. Primeiro, um casal se separa por motivo que não seja porneia, eles não podem se casar de novo. Mas, se uma das partes adulterar, a outra pode casar de novo e de quebra ainda libera o outro para casar. Isso seria totalmente absurdo. Isso seria uma interpretação totalmente contrária ao senso do que Jesus colocou ali. A questão de que Jesus estabeleceu que existem eunucos por causa do reino de Deus. Quem é eunuco? E segundo, isso torna mais vantajoso separar por adultério do que não separar por adultério. Porque veja, se os dois se separam e não há adultério, nenhum dos dois pode casar. Mas se um deles cometer adultério antes ou depois do divórcio, por exemplo, cometeu adultério, cometer relação ilícita, então isso dá o direito do outro casar e, consequentemente, o outro casando dá direito desse que adulterou separar. Então veja, isso faz com que seja mais vantajoso se separar por adultério do que não separar. E aí isso trouxe uma reviravolta tão grande nas igrejas que as pessoas falaram assim, bom, então pode casar e separar por qualquer motivo. Ou seja, anulou-se o que Jesus falou, porque, veja, se pelo pior, que é o que causa o efeito do divórcio válido, a pessoa que adulterou, ela pode casar novamente, então fica esvaziada a fala de Jesus, mas muitos insistem nisso. Mas não é sobre isso que eu quero falar no momento. Eu vou dar uma ênfase maior a esse assunto comentando sobre o texto posteriormente, mas veja, isso é uma interpretação que abre espaço para a banalização do casamento. Porque um adultera, basta que o outro se case novamente, não é? E aí sim. E aí pode-se haver quantos
casamentos e divórcios quantos forem possível, porque, veja só, desde que a outra parte esteja disposta a se casar novamente, a parte adúltera, então eu posso adulterar, separar da minha esposa, aí ela casa novamente, opa, me liberou. É só fazer um acordo, olha, então faz o seguinte, a gente casa, se der errado, a gente separa e cada um casa com outra pessoa, porque aí anula a possibilidade de a gente ficar em adultério, porque eu caso, você casa, a gente se libera um ao outro e esvazia-se por completo a proibição que Jesus colocou e a exceção que ele colocou, Então, o casal se casa por motivo que não seja relação sexual ilícita. Opa, basta que os dois se casem de preferência no mesmo dia. Porque ninguém vai nem adulterar, não é verdade? Porque o novo casamento anula, Ah, mas os dois estão divorciando, mas um está liberando o outro, Afinal de contas, se o adúltero que adulterou, a pessoa que teve, o adúltero e a adúltera, que foi lá, cometeu a porneia, o outro vai, a parte que não cometeu, casa novamente, libera ele, então é basicamente separar e combinar dos dois casarem novamente. E acaba, veja. Então, esvazia-se toda a conversa que Jesus falou, todo o entendimento que os discípulos tiveram sobre a dificuldade de se manter o casamento nessas condições, e a fala de Jesus, que quem puder receber, receba, e a fala sobre ser eunuco e manter isso por causa do reino de Deus. Ou seja, você abre de uma forma que todo mundo pode se casar e separar quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser. Basta que para isso, se a parte que casou novamente, se a parte que se relacionou primeiro, dentro de um divórcio, mesmo que ela cometa um adultério, basta que a outra se case. Então, isso é uma total anulação do ensino que Jesus falou, proibindo isso. Por outro lado, tem um outro grupo que eles falam assim, bom, olha, para mim não basta o que Jesus falou. Se Paulo não confirmar o que Jesus falou, então não serve. Aí você vai lá e demonstra, não, mas não precisa de Jesus ser confirmado por Paulo. Jesus é o mestre, Paulo é discípulo. Eu não preciso que a fala de Jesus, que está evidente ali para uma análise do termo porneia no trecho e em vários outros trechos da Bíblia, que comprovam que porneia é relação sexual ilícita em geral, e não apenas uma relação específica de um casal que está prometido um ao outro. Demonstrando isso seria suficiente. Textualmente, uma pessoa que realmente coloque a Bíblia como sua regra de fé, basta que Deus fale uma vez. Eu não preciso que um discípulo posterior confirme. E se você confirmar por Paulo, essa pessoa vai buscar outro. Não, mas Paulo fala, mas Tiago não confirma. Ah, Tiago fala, Paulo fala, mas... Então não adianta, para essa pessoa não adianta. E não satisfeitos com isso, eles falam assim, olha, tá bom. Paulo não confirma, mas aí você está dizendo para mim que não adianta o que Paulo fala. Não estou dizendo que não adianta o que Paulo fala. Estou dizendo que Paulo não tem autoridade para anular o que Jesus ensinou, simples assim. E existem exemplos na Bíblia, eu dei um exemplo, inclusive que é o exemplo de Atos 15, em que lá a fala ela só faz sentido se ela for exemplificativa. Se ela for exaustiva, se eu entender que quando o Tiago fala lá que para os gentios se absterem da carne sacrificada a ídolo, com sangue sufocada, e se abster ali do sangue, da carne sufocada e da fornicação, se eu não me engano, que isso seria o suficiente, que os cristãos não precisariam, os gentios que se tornassem cristãos não precisariam fazer nada, porque lá não está colocando outro exemplo, não está colocando ali, só está colocando aquilo. Então veja, aquilo é uma fala exemplificativa, assim como a fala de Paulo em Romanos 7, 1 Coríntios 7 e assim sucessivamente. Então veja, e nós demonstramos isso, o significado de porneia, mas isso não é suficiente para essas pessoas. Elas viram textualmente ali, não tem como refutar. Até agora ninguém apresentou, não só em relação ao meu vídeo, mas vídeos de várias outras pessoas que refutaram isso, textos, seja por vídeo, seja por texto, que o termo porneia, ele se refere ele é um termo amplo, que engloba várias coisas. Isso ninguém conseguiu refutar até agora. Não é porque eu falei não, é porque várias vezes, na discussão bíblica, isso jamais ninguém conseguiu se desvencilhar disso, provar que o termo porneia, ele se refere exclusivamente a uma relação que um casal prometido um ao outro, antes de casar, tenha cometido uma relação sexual nesse contexto. No entanto, as pessoas não satisfeitas com isso, elas não querem validar o que Jesus ensinou, ou querem validar, ou querem
e tão além, no sentido de permitir coisas que Jesus não permitiu. Por exemplo, uma pessoa, se eu traio minha esposa vai, né, dada a circunstância, a forma como ocorreu o adultério, ele foi constante, etc., ela fala, olha, desculpa, mas a gente pode ser irmão, eu posso te, né, ajudar no que você precisar, mas não tem mais como ficar junto. Ela vai em casa, ela vai ter relação lícita com o marido dela, porque sendo um motivo permitido por Jesus, então ela está tendo uma relação lícita. E essa relação e esse casamento me daria o direito de casar de novo. Então isso é uma anulação, isso é um esvaziamento do que Jesus ensinou. Mas não é isso que eu quero tratar nesse momento agora, né? Já comentei isso, depois vamos comentar mais em outros aspectos. Mas assim, as pessoas não satisfeitas com o que Jesus falou, não satisfeitas por nós provarmos na Bíblia que o termo porneia ele é amplo o suficiente para mostrar que o adultério está sim incluído no termo porneia, e o adultério seria sim o motivo para isso. E a bem da verdade, depois de casado, né, estando já casados, toda relação ilícita entre um casal é o adultério. E por isso que quando alguém vai falar o adultério é o único motivo, obviamente ele está ali focando a questão do casal ali que já está casado, não é? Agora, por quê? Porque eu não estou casado ainda, nós estamos abordando o que é depois do casamento, né? Então, por exemplo, se eu tenho alguém que eu estou noivo de uma pessoa, eu descubro que essa pessoa está tendo relação com outras pessoas, isso me dá o direito, inclusive, de não casar. Mas nós estamos falando depois do casamento, a relação sexual ilícita. Depois do casamento, geralmente, ela é tratada como adultério. Ela se engloba em porneia. Então, se eu chamar de porneia, eu estou tratando do gênero. Ela é um gênero porneia, mas ela é uma espécie específica chamada adultério. Mas aí essas pessoas não satisfeitas com isso, ela fala, não basta o que a Bíblia fala, não basta analisar o texto, não basta provar que o termo ali ele é amplo, não basta fazer um trabalho de interpretação amplo do texto. Não basta que Ellen White fala que se as pessoas obedecessem efetivamente o que está nas Escrituras e se preocupassem em falar o que está nas Escrituras, Deus nem precisaria se dar o trabalho de desenvolver os testemunhos que ela escreveu. Não basta isso. E aí, essas pessoas não reconhecendo que a Bíblia é a nossa única regra de fé e que, portanto, se a Bíblia fala sobre algo, eu não devo ficar especulando sobre o que Ellen White diz sobre aquilo, elas falam assim, tá, mas e o que Ellen White fala sobre isso? Veja o problema. Mais um discípulo que eles querem colocar contra o mestre, contra Jesus. Então, o primeiro é Paulo. Porque Paulo não confirma o que Jesus falou, então coloca um discípulo contra a fala do mestre. Coisa que o discípulo não fez. Não é? O próprio discípulo reconhece que a função dele ali era exaltar aquilo que Deus queria que ele ensinasse. Então, obviamente, a intenção de Paulo não foi contradizer o que Jesus falou, então é óbvio que nós temos que interpretar o que ele falou em Romanos 7, 1 Coríntios, como fala exemplificativa. E Ellen White usa o mesmo recurso. Muitas vezes ela dá uma fala exemplificativa, ela não esgota o assunto naquilo que ela está falando, e muitas vezes a pessoa vai e quer se utilizar. Como que eu vou harmonizar o que Ellen White diz? Seja como for, qualquer que seja a forma de harmonizar, eu não posso usar a fala de Ellen White para anular o que Jesus falou também. Eu não posso usar nem a fala de Paulo para anular o que Jesus ensinou sobre isso em Mateus 19 e 5,32, e também não posso anular a fala de Ellen White para anular o que Jesus ensinou. Todo o foco na interpretação do que Paulo fala e do que Ellen White fala tem que ser no sentido de se harmonizar com o que Jesus ensinou e não de anular o que Jesus ensinou. Mas aí as pessoas falam, então como é que eu vou interpretar isso de Ellen White? Harmonizando o que ela falou com o que Jesus ensinou. É simples assim. Ela é discípula, Paulo é discípulo, nós somos discípulos de Jesus. Nossa fala não pode anular o que Jesus ensinou. Isso é o básico que nós deveríamos, né? Então vamos lá para os textos, então. Veja só. Primeiro eu gostaria de ler para você o que está aqui em o Lar Adventista, ok? Em PDF, se você for olhar, divorciados, mas ainda casados à vista de Deus, tá? Então, isso aqui, manuscrito 2, 1863, tá? Uma mulher pode estar legalmente divorciada do marido pelas leis do país, mas não está divorciada da vida de Deus de acordo com a lei mais alta. Só há um pecado.
o adultério, que pode pôr o esposo e a esposa em posição de se sentirem livres do voto matrimonial à vista de Deus. Embora as leis do país possam permitir o divórcio, à luz da Bíblia continuam como marido e esposa, segundo as leis de Deus. No entanto, ela fala, só há um pecado, o adultério, que pode pôr a esposa em posição de se sentirem livres do voto matrimonial. Vi que a irmã, por ora, não tem direito de desposar outro homem, mas se ela ou qualquer outra mulher obtiver um divórcio legal na base de adultério por parte do marido, então está livre para casar com quem quiser. Ela está livre para casar com quem quiser. Qualquer fala contrária a isso seria o quê? Um atentado ao que Jesus ensinou. Então veja, se eu me proponho a dizer que alguém é discípulo de Jesus e que fala conforme as Escrituras, eu não posso usar a fala dessa pessoa para dizer assim, olha, essa pessoa é inspirada, então, se ela der a entender em alguma parte do livro dela que ela é contra o que Jesus falou, prevalece o que ela fala. Não, é o contrário. Para que ela se prove inspirada, continue a ser aceita como inspirada, é o contrário. Tudo que ela falar tem que estar de acordo com o que a Bíblia diz. Então, é absurdo a pessoa dizer assim, se Ellen White não confirmar o que Jesus falou, então a interpretação está errada. Não, o texto lá, a análise do texto, ela é muito objetiva para provar. Ela é suficiente para provar o que o texto diz. O texto bíblico, ele é suficiente para confirmar a si mesmo. Nesse caso, e em muitos outros casos, o texto bíblico ele é suficiente. A análise dele ela já nos permite uma conclusão suficiente para enxergar isso, que Porneia ali, a própria comparação de textos bíblicos, ela é suficiente para isso. E ela diz abertamente aqui, e a não ser que se comprove que esse manuscrito está adulterado, e aí o ônus é da pessoa que afirma. Eu não posso simplesmente dizer assim, esse manuscrito foi adulterado. Eu tenho que provar. A não ser que haja Isso eu estou falando, veja, não é para comprovar o que Jesus falou. Nós já comprovamos pela Bíblia. A questão nós estamos querendo saber o que Ellen White ensinou a respeito do assunto. A dizer que aqui foi adulterado e simplesmente ia mudar a questão sobre o que Ellen White diz sobre o assunto. Mas isso não muda o que a Bíblia diz sobre o assunto. Se Ellen White dissesse algo diferente disso, ela estaria falando conforme a vontade, ela teria falado conforme o que Jesus ensinou em Mateus 19, 5:32? De forma alguma. De forma alguma. Não existe uma outra forma além dessa, mas ela já deixou bem claro aqui. Né? Então está livre para casar com quem quiser. Né? Recebi uma carta de teu marido. Eu diria que só há uma razão pelo qual o marido pode legitimamente separar-se de sua esposa ou a esposa de seu marido: o adultério. Então, a separação só seria legitimada se fosse por causa do adultério. Né? Com respeito ao caso da ofendida irmã, diríamos, em resposta às perguntas, que é uma característica comum nos casos da maioria dos que têm sido apanhados em pecado, como foi o seu marido, não terem eles real senso da sua crueldade. Alguns, entretanto, o sentem, têm sido restaurados à comunhão da igreja, mas não antes que tenham merecido a confiança do povo de Deus, em virtude de confissão incondicional e um período sincero de arrependimento. Esse caso apresenta dificuldades não encontradas em alguns, e poderíamos acrescentar o seguinte: nos casos de violação do 7º mandamento, onde a parte culpada não manifesta verdadeiro arrependimento, se a parte ofendida pode obter o divórcio sem tornar pior a situação de seus filhos, se os tem, devem separar-se. Se há a possibilidade de ficar eles próprios e os filhos em situação pior pelo divórcio, não conhecemos nenhum texto bíblico que declare culpada a parte inocente por não separar. Tempo, trabalho, oração, paciência, fé e vida piedosa podem realizar uma reforma. Viver com alguém que tenha quebrado o voto e é encoberto por toda parte com a desgraça e a vergonha do amor culpado e não o sente, é um cancro devorador. Então aqui, você pode continuar a leitura, né? Se eles não fizerem o que devem e o inocente tiver perdido o direito legal ao divórcio, por viver com o culpado após sua culpa ser conhecida, não julgamos que o inocente esteja em pecado por não se separar. E seu direito moral de ir embora parece questionável se sua saúde e vida não correrem grande risco com a permanência. The Rivel and Herald, 68. Então veja, o que ela falou ali, ela deixou falou abertamente ali, conforme nós vimos, né? Apenas o motivo, o adultério, e depois ela fala aqui também da questão do adultério. Então, a não ser que esse texto esteja nulo, ele esteja adulterado, ela fala abertamente, o adultério é a exceção, sim. Não quer dizer que precise separar necessariamente, mas o adultério, sim, é uma exceção.
ok? Isso nós já lemos aqui, a questão do adultério, né? Vamos agora para a questão do divórcio. Na mente juvenil, o casamento se acha revestido de romance. É difícil despojá-lo desse aspecto com que a imaginação envolve impressionar a mente com o senso das pesadas responsabilidades compreendidas nos votos matrimoniais. Esses votos ligam os destinos de duas pessoas com laços que coisa alguma senão a mão da morte deve desatar. Então, o princípio legal, ou seja, quando duas pessoas se casam, obviamente elas não pensam em se casar pensando em adulterar uma com a outra. Então, o único motivo delas efetivamente terem a anulação desse voto quando elas se casam seria a morte, porque elas não têm a intenção de, né, pelo menos, porque se casa já com a intenção de adulterar, já está errado desde o começo. Então ninguém casa com a intenção de separar. Então, quando se casa, sim, o voto ele é colocado para que se fique até a morte, né? Ela está se contradizendo assim? Aqui não. Assim como Paulo não contradisse Jesus, quando ele falou em Romanos 7, 1 Coríntios 7. Né? Então, assim, a fala de Paulo é exemplificativa, ela trata da regra geral. A fala de Paulo trata da regra geral, o casamento permanente e a viuvez anulando o casamento. Essa é a regra geral. Ele não está abordando ali a exceção estabelecida por Jesus. Cada compromisso matrimonial deve ser cuidadosamente considerado, pois o casamento é um passo que se dá por toda a vida. Obviamente, nenhum cristão verdadeiro deve se casar pensando em se separar em algum momento. Tanto o homem como a mulher devem considerar cuidadosamente se podem viver ao lado do outro através de todas as dificuldades da vida, enquanto ambos viverem. Então, ou seja, quando se casa, deve-se ter esse pensamento de casar por toda a vida. Não se deve casar pensando assim, daqui a 10 anos a gente se separa, daqui a 20 anos a gente se separa. Ninguém deve se casar nessas condições, deve se casar com a intenção de permanecer por toda a vida. Entre os judeus era permitido ao homem repudiar sua mulher pelas mais triviais ofensas e a mulher se achava então em liberdade de casar outra vez. Esse costume levava a grande felicidade e pecado. No Sermão do Monte, Jesus declarou plenamente que não podia haver dissolução do voto matrimonial a não ser por infidelidade do voto conjugal. Jesus declarou plenamente que não podia haver dissolução do voto matrimonial a não ser por infidelidade do voto conjugal. Qualquer de ser que repudiar sua mulher, e não seja por causa de prostituição, aqui a tradução é porneia, que nós já demonstramos em um vídeo anterior, e não só eu, mas várias pessoas já demonstraram isso em textos e em vídeos, faz que ela cometa adultério, e qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. Quando posteriormente os fariseus interrogaram acerca da legalidade do divórcio, Jesus apontou aos seus ouvintes a antiga instituição do casamento, segundo foi ordenada na criação. Moisés, e coloca-se entre aspas, porque Moisés, no sentido de dizer assim, Moisés recebeu de Deus e transmitiu isso ao povo, por causa da dureza do vosso coração, né? Permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Isso é uma fala de Jesus, obviamente, mas nós sabemos que Moisés, aqui, né, ele representa o próprio Deus, deu a Moisés, e Moisés repetiu isso, e aí ela transcreve o texto aqui, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Então aqui, essas aspas, elas nos ajudam em duas coisas, tanto para mostrar que essa aqui é a fala do que Jesus colocou, como para aproveitarmos e para que eu possa aqui aproveitar e falar com vocês que quando Jesus usou o termo Moisés, ele estava falando Moisés, mas obviamente o povo sabia que Deus deu isso para Moisés, então não foi da cabeça dele, né? Ele lhe chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando declarou tudo bom. Então tiveram a origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas para a glória de Deus e benefício da humanidade. Então, ao unir o Criador às mãos do Santo Pai em matrimônio, disse: o homem deixará seu pai e mãe, apegar-se à sua mulher, serão ambos uma carne. Anunciou a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão até o fim do tempo. Aquilo que o próprio Eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem. Jesus veio ao nosso mundo para retificar erros e restaurar a imagem moral de Deus no homem. Sentimentos errôneos a respeito do casamento haviam se estabelecido na mente dos mestres de Israel. Eles estavam tornando de nenhum efeito a sagrada instituição do casamento, assim como hoje tornam sem efeito dizendo que basta que um se case novamente para que o outro tenha direito de se casar também. Isso é anulação, torna sem nenhum efeito o casamento. O casamento, basta, assim como quando eu vendo um carro e vou lá e revendo ele, assim o casamento se tornaria da mesma forma. O homem estava se tornando tão endurecido
pela qual mais trivial desculpa podia separar-se de sua esposa, ou se preferisse podia separá-la dos filhos e mandá-la embora. Isso foi considerado grande mal, e não raro era acompanhado de mais terrível sofrimento para a pessoa repudiada. Cristo veio para corrigir esses males, e seu primeiro milagre foi realizado por ocasião de um casamento. Assim anunciou ele ao mundo que o casamento, quando puro e enobrecido, é uma sagrada instituição. Tuas ideias com respeito à relação matrimonial têm sido errôneas. Nada senão a violação do leito conjugal pode quebrar ou anular o voto matrimonial. Nada senão... Se nada senão a violação do leito conjugal, então a violação do leito conjugal pode quebrar. Isso é um princípio básico de interpretação. Nada senão a violação pode quebrar. Então, a violação do leito conjugal pode quebrar e permitir àquele que sofreu a violação um novo casamento. Qualquer coisa além disso é anular o que Jesus ensinou. Estamos vivendo em tempos perigosos, quando não há segurança em coisa alguma, salvo na firme e inamovível fé em Jesus Cristo. Não há coração que não se possa extraviar-se de Deus pelos enganos de Satanás, se não vigiar em oração. Tua saúde estaria em muito melhor condição se estivesse tua mente em paz e repouso, mas tem-se ela tornado confusa e desequilibrada e raciocinas incorretamente com relação ao divórcio. Teus pontos de vista não podem ser sustentados no terreno em que arrasoas. Não estão os homens em liberdade de fazer uma norma de lei para si, a fim de abandonar a lei de Deus e satisfazer as suas próprias inclinações. O que ela está falando aqui? Deus está falando uma coisa, mas assim, mas eu tenho o direito de ser feliz, mas eu quero. Mas não é justo eu ficar num casamento em que eu não estou bem. Satisfazer as nossas próprias inclinações. Devem eles consultar a elevada norma moral da justiça divina. Deus reconhece apenas um motivo pelo qual a esposa, como nós já lemos, pode deixar seu marido ou marido a esposa o adultério. Seja essa questão cuidadosamente considerada. Meu irmão e minha irmã, por algum tempo não tendes vivido juntos, não devias ter seguido esse caminho, e não o terias se tivesses ambos cultivado a paciência, bondade e tolerância que deve existir entre marido e mulher. Nenhum de nós devia impor a própria vontade e procurar executar as próprias ideias e planos, sejam quais forem as consequências. Ou seja, eu não posso executar minhas ideias e planos, seja qual for a consequência. Nenhum dos dois devia estar determinado a fazer o que melhor lhe aprouver. Deixai que a suavizante, subjugante influência do Espírito de Deus opere em vossos corações e vos capacite para a obra de educar vossos filhos. Apelai a vosso Pai Celestial para que vos livre de render a tentação de falar de maneira dura, voluntariosa e impaciente um ao outro, marido à esposa, e esta ao marido. Tendes ambos caráter perfeito. Como não vos haveis colocado sob o controle de Deus, vossa conduta de um para com o outro não tem sido sábia. Suplico que vos coloqueis sob o controle de Deus. Quando tentais a falar de maneira provocante, procurai nada dizer. E aí ela vai aconselhar como nós devemos falar: arrependei-vos da vossa conduta passada, entrai em acordo, reconciliai-vos como esposo e esposa, lançai para longe a infeliz e agradável experiência da sua vida passada. Então ela não está dizendo aqui, se o casamento está infeliz é para cada um seguir seu rumo, né? Ela fala, não, vocês têm que lutar para restaurar o casamento, é isso, né? É óbvio que é assim, quando isso for possível, né? Mas porque vai haver situações em que a permanência ali vai colocar em risco não só a esposa, como os filhos, ou o marido e os filhos e filhas, etc. Né? Conselho a uma esposa maltratada. Não aconselho o teu retorno a D. Recebi a tua carta, em resposta direi, não aconselho o teu retorno a D, a menos que vejas nele decidida a mudança. O Senhor não se agrada das ideias que ele tem tido quanto ao que é devido a uma esposa. Se mantém suas opiniões anteriores, o futuro não te será melhor do que foi o passado. Ele não sabe como tratar uma esposa. Sinto-me muito triste com isso, penaliza-me naturalmente por D, mas não posso aconselhar-te a voltar para ele contra o teu discernimento. Falo com a mesma sinceridade com que falei a ele, seria perigoso colocar outra vez debaixo de sua ditadura. Eu esperava que ele mudasse. O Senhor sabe tudo sobre tua experiência. Tem ânimo no Senhor. Ele não te deixará nem te desamparará. Meu coração abre terna simpatia contigo. Aqui, o marido abandonado pela esposa, o outro lado da moeda. Não vejo o que mais se pode fazer nesse caso. Eu penso que a única coisa que pode fazer é desistir da tua esposa. Se ela está assim determinada a não viver em tua companhia, seriam ambos muito felizes se o tentardes. Visto que ela inteira e determinantemente escolheu a sorte, sua sorte, a única coisa que podes fazer é tomar a tua cruz e proceder como homem. E o que é tomar a cruz e proceder como homem aqui? Ela acabou de falar para ele desistir da esposa, mas o desistir da esposa seria tomar a cruz, o que seria muito estranho se ele pudesse simplesmente se casar novamente, né? Mas, e aquela, nós já lemos, né, a questão do divórcio legal
e o direito obtiver um divórcio na base de adultério, veja só, se ela ou qualquer outra mulher obtiver um divórcio legal na base de adultério por parte do marido, então está livre para casar com quem quiser. Obviamente que esse com quem quiser, obviamente, aí aqui fala da separação de um cônjuge incrédulo, aqui a gente pode falar posteriormente desse assunto, mas o nosso vídeo já está em 35 minutos aqui, vamos deixar mais ou menos nesse tempo. Então veja que a questão aqui é muito evidente, é muito clara. A questão bíblica nesse tema é muito clara. Fala de Jesus, ela é muito clara. Só que ela também é muito dura. Ela exige uma renúncia. E tudo que exige renúncia, as pessoas tendem a interpretar conforme o benefício delas. Então elas tentam alargar ao máximo que Jesus colocou, de modo que existe um extremo que é o quê? Alargar de uma forma que se compense mais para um casal se separar por adultério, e aí a outra parte, caso novamente os dois ficam livres para casar, do que se separar por outro motivo, né? E ninguém pode casar, mas é uma questão óbvia, se o divórcio, se o adultério é outro caso e o outro libera o outro, então peraí, para que nós estamos aqui? Separamos por incompatibilidade, não deveria separar, mas separou. Estamos aqui por incompatibilidade, por alguma coisa nos separando. E a gente não quer voltar. Bom, então é melhor que um de nós dê o início, dê o pontapé inicial, adultério e a outra parte. Ou então a gente resolve em conjunto, cada um ficar com outra pessoa ao mesmo tempo e libera um ao outro automaticamente, né? Aí os dois se casam, o casamento está anulado. Veja quantas formas existem de invalidar o que Jesus colocou, pela presunção de que a anulação de um casamento permite às duas partes envolvidas, a que provocou o problema e a que sofreu com o problema provocado, tem exatamente os mesmos direitos depois da anulação, né? É como dizer que o criminoso, caso ele venha me furtar, ele furte o meu carro na minha casa, e aí a gente vai lá, recupera o meu carro intacto, e aí como se anulou o efeito do furto, então tanto ele que furtou como eu, a gente está liberado para fazer o que quiser, os dois, a parte que sofreu o furto e a parte furtadora tem os mesmos direitos. Ou um roubo, que a pessoa apontou uma arma na minha cabeça, se recuperou o carro em plenas condições, então assim, anulou, se anulou, tá tudo, os dois têm os mesmos direitos, não tem, né? Obviamente em nada, nem na Bíblia isso acontece, né? Via de regra, em nada do que acontece, a parte culpada tem o mesmo direito que a parte inocente, dada a anulação de algo. Em um negócio fraudulento, a parte que fraudou, ela não tem os mesmos direitos da parte que sofreu a fraude na anulação de um negócio fraudulento. Então veja, além de ir contra todo e qualquer aspecto de lei que nós conheçamos, tanto bíblica como até no nosso próprio direito, mas principalmente biblicamente, a ideia de que a parte que cometeu o erro tem exatamente os mesmos direitos da parte que sofreu o erro, isso não tem amparo bíblico. E no outro extremo está a ideia de a todo custo defender uma ideia de que o adultério, que é a pornéia, a relação sexual ilícita, ela só seria válida se fosse, visto que Paulo não comenta sobre ela, né? Então, as pessoas que têm essa ideia, eles falam, Paulo não comentou sobre isso. Bom, mas se Paulo não comentou sobre o adultério, ele também não comentou sobre a pornéia como motivo para um novo casamento. Então, nem na ideia que eles colocam de pornéia significando a anulação antes de se casar, né, seria colocado, que Paulo também não tratou dessa exceção. Mas ele não precisou tratar dessa exceção. E da mesma forma, ele não precisou tratar do adultério ali, porque não era esse o foco que ele estava colocando ali naquele momento, né? Então, veja que e Ellen White também, quando ela fala do casamento por toda a vida, ela está falando da regra geral, assim como Paulo está falando da regra geral, casamento por toda a vida e a dissolução pela viuvez. Agora, existe uma exceção que Jesus colocou que ela não pode simplesmente ser desconsiderada, que é a questão de você se casar, da pessoa ter o direito de se divorciar e casar novamente diante de pornéia, que é o termo que nós já abordamos. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo. Eu gostaria de despedir com uma oração final. Pai querido, obrigado por tudo que nos tem concedido. Nos despeça para nossos afazeres, venha nos purificar. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.